Olá pessoal, estamos aqui hoje para a 8ª aula. Hoje nós vamos trabalhar a ideia de sistemas numéricos a partir de conversão, ou conversões entre bases. Nós vamos começar falando sobre os dígitos, né, de uma forma geral, né? Os dígitos são nada mais, nada menos do que símbolos ou caracteres que são utilizados por um sistema numérico específico. No nosso dia a dia, nós utilizamos muito a base 10, o decimal. Por exemplo, o 357, desculpe, significa o quê? Os dígitos 3, o 5 e o 7 colocados numa determinada ordem, aonde a sua grandeza é relativa à sua posição. Por isso que nós dizemos que existem sistemas posicionais e não posicionais. Então, se a gente pudesse aqui ter um exemplo, né? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar aqui um exemplo de um sistema posicional. Por exemplo, vamos pegar o mesmo número 357, o 3, o 5 e o 7. O 7 ele está na posição da unidade. Então, ele representa então, 7 unidades. O 5 ele está na posição da onde? Da dezena, não é isso? Então, ele representa 5 vezes 10 unidades, ou seja, 50 unidades. Então, o 7 representa 7 unidades, o 5 representa 50 unidades, e, como vocês já deduziram, o 3 está na unidade, ou na posição da centena, portanto, ele representa 3 vezes 100, 300 unidades. Se nós somarmos o 300 mais o 5 mais o 7, nós vamos chegar ao número 357, ou 357. Então, essa ideia aqui, ó, é um sistema posicional. Nós temos outro tipo de sistema que não seja posicional? Temos sim. Um sistema não posicional muito utilizado ainda hoje é o sistema romano. Por exemplo, nós temos lá um número x14. Por exemplo, isso aqui é um número, né, se você já deduziram, 14. Só que veja só que a posição do número não representa efetivamente o seu valor. Isso aqui vale 10, isso 1 e isso 5. O 1 colocado antes do 5 dá o valor de 4. 4 mais 10, 14 unidades, ou seja, o valor 14. Mas vejam que a sua posição não representa o valor. Então, aqui nós temos um exemplo aí de um sistema não posicional. Nós vamos trabalhar com vários sistemas, né? Nós vamos trabalhar com um sistema de numeração decimal, que é, ou que tem, né, basicamente a base 10, né? Vamos ter 10 dígitos, compondo de 0 até o número 9. Um exemplo de um número nessa representação, 32768, ou seja, 32.768 na base 10. Toda vez que nós não colocarmos essa representação aqui de qual base nós estamos trabalhando, significa que nós estamos na base 10. O sistema binário, né, base 2, tem 2 dígitos, o 0 e o 1, e um exemplo seria esse número aqui, 101101. Vejam que nós não podemos ler aqui, por exemplo, 1.011.101, né? Isso só se aplica ao sistema decimal. O sistema binário, hexa, octal, nós lemos apenas os dígitos, dígito a dígito, 1011101, por exemplo aqui. O sistema hexadecimal, base 16, utiliza 16 dígitos de 0 até o F, olha só. Então, nós representamos, né, o número 10 pelo A, o 11 pelo B, 12C, 13D, 14E e o 15F. Né? Por exemplo, aqui nós teríamos um número, né?
parece uma palavra, mas é um número, CAFE 123 na base 16. Isso aqui é um número, né, numa determinada base, que é a base hexadecimal. Nós temos também a octal, que temos aí 8 dígitos, base 8, 8 dígitos, que varia de 0 até o número 7. Existe no processo de conversão entre bases um teorema fundamental da numeração, o TFN, que basicamente fala que o valor decimal de um número de qualquer base basta aplicar esse teorema aqui em qualquer uma das bases que não seja decimal, e até mesmo a própria decimal, vocês vão ver que vai dar o mesmo número, né? A gente chega ao número correspondente ao decimal. Aonde, então, nós temos aqui a base, né, do número. Se for base 8, é 8 aqui. Se for base 10, é 10. Se for base 16, é o número 16 aqui. Elevado à posição do número, né? Então, o dígito correspondente a essa iésima posição vezes a base elevada a essa posição específica. Lembrando que da direita para a esquerda, nós começamos então com os números de 0, 1, 2 e assim por diante. Então vamos pegar aqui um exemplo, um número na base, por exemplo, vamos pegar a base 10 mesmo. Vamos pegar o número, aquele número que nós já trabalhamos com ele, né? Deixa eu pegar o pincel aqui. Vamos lá, o número 356. Ele está na base 10, ok? Então vamos aplicar esse teorema fundamental aí nesse número. Aqui então, começando da direita para a esquerda, essa aqui é a posição 0. O 5 está na posição 1 e o 3 na posição 2. Se tivesse mais um número aqui, por exemplo, o número 4 aqui, ó, ele estaria na posição número 3, ok? Então vamos pegar e aplicar então o teorema. O que o teorema fala? Nós vamos pegar o dígito correspondente, né, que aqui no caso é 4, ele está na posição número 3. Então a gente faz o quê? Vezes a base é 10, não é? Então 10 elevado a essa posição, que é 3. E nós vamos somando então esses vários dígitos. Pegamos agora o próximo dígito, que é o 3, ele está na posição 2, então nós fazemos vezes 10, que é a base, elevado à sua posição, mais o outro dígito, que é o 5, vezes 10 elevado à posição dele, que é 1, mais o próximo dígito, que é o 6, vezes 10 elevado, então, à sua posição, que é 0, ok? Somando tudo isso, então, o que a gente tem aqui? 10 elevado a 3 dá 1000. 1000 vezes 4, 4000. 4000. Aqui, ó, 10 elevado a 2 dá 100. 100 vezes 3, 300. Estão vendo que a posição, então, de cada número corresponde ao seu valor. E isso porque nós estamos trabalhando na base 10, né? 10 elevado a 1 é 10 mesmo, vezes 5, 50. E aqui, 10 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 6 é 6. Então, se nós somarmos esses valores aqui, olha só, nós vamos chegar àquela mesma quantia, né, que nós iniciamos aqui, o número correspondente aqui. Ok? Então, nós transformamos ou aplicamos o teorema fundamental da numeração em uma mesmo, ele converte um determinado valor para a base decimal. Ou seja, nós pegamos aqui uma base decimal,
ele converteu esse valor para a mesma base decimal. Então, por isso nós chegamos no mesmo valor. Ok? Agora vamos fazer um exemplo aqui. Vamos pegar agora um valor numa outra base, tá? Uma outra base, vamos então tentar aplicar esse mesmo teorema. Vamos pegar o valor 7, 2, 5. Só que esse daqui agora está na base 8, octal, ok? Lembrando, né, a mesma coisa, essa aqui é a posição 0, essa é a posição 1 e essa é a posição 2, ok? Então, vamos aplicar o teorema fundamental. Nós teremos aqui, ó, 7, que é o dígito, vezes, qual que é a base agora? 8, base 8, elevado à posição 2, mais o próximo dígito, que é 2, vezes 8, que é a base, elevado à posição, mais, finalmente, o último dígito, 5, vezes 8, elevado à posição, que é 0. Fazendo as contas, 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 7, fazendo rapidamente aqui a conta, 7, 8, 8, 64, não é isso? 64 vezes 7 é igual a 448. Então, nós temos aqui o valor 448. Mais, aqui, 8 elevado a 1 é 8 mesmo. 8 vezes 2, 16. Mais, 8 elevado a 0 é 1. 1 vezes 5, 5. Somando, então, esses valores, nós teríamos, então, aqui o valor 448 mais 16 mais 5 igual a 469. Então, o valor 469. Esse valor aqui está agora na base 10. Lembra que o teorema fundamental converte qualquer valor para o correspondente à base 10. Então, nós acabamos de fazer a conversão de um número em octal para a base decimal, ok? No próximo slide, nós vamos ver um exemplo, né, de um número em binário, né, 101101, veja que está em binário, e ele vai ser convertido para o seu correspondente em decimal. Mesma coisa, pego o primeiro dígito, vezes, agora a base dele é 2 elevado à posição. Então, aqui é a posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, na posição 5, 2 elevado à quinta, mais 0 vezes 2 elevado à quarta, mais o 1, olha só, 1, vezes 2, a terceira, e assim sucessivamente. Somando todos esses valores aqui, daria 32 mais 0 mais 8 mais 4 mais 0 mais 1. Somando tudo, 45. Portanto, 101101 na base 2 seria igual a 45 na base 10. Ok? Então, vejam só, a gente poderia então resumir após fazer essas aplicações, né? Vamos pegar mais um outro exemplo, apenas para a gente finalizar, um exemplo em hexadecimal. Está aqui o número em hexadecimal, aquele mesmo que a gente utilizou lá, só que reduzido, só CAFE. Fazendo a conversão desse número, utilizando o teorema fundamental da numeração, nós teríamos C vezes o quê? 16 elevado à terceira. Lembra que a gente falou, né, que existe uma correlação das letras, né, com
os números, né? Então, a gente tem lá o A, não é isso? O B, o C, o D, o E e, por fim, o F. O A corresponde ao 10, o B, 11, o C, 12, o D, 13, o E, 14 e, por fim, o F, 15. Ok? Então, naquela palavra ali, olha, nós temos o C vezes 16 elevado à terceira. Então, o C aqui nós substituímos por 12. Então, é 12 vezes 16 à terceira, o que resulta em 49.152. A mesma coisa com A. O A vale 10 vezes 16 à segunda. Então, isso dá 2.000, porque 16 à segunda é 256, 250 vezes 10, 2.560, né? Conforme a gente pode ver aqui. A mesma coisa é o próximo número, que é o F, que é 15. 15 vezes 16, né? Então, F que é 15 vezes 16 à primeira. 15 vezes 16, 240. E por fim, né, o E elevado a 16, o E vezes 16 elevado a 0, 16 elevado a 0 é 1. 1 vezes o E, a gente pega o valor de E apenas, que é 14, então é 14. Somando todos esses valores, né, nós chegamos então a 49.000 mais 2.560, mais 240, mais 14, a 51.960, ou seja, CAFE na base 16 é igual a 51.966 na base 10. Então, tomando como base todas essas conversões e utilizando, né, o teorema fundamental, o teorema fundamental da numeração, se nós tivéssemos, por exemplo, aqui uma relação, né, com todas as todos os sistemas de numeração, a gente poderia colocar aqui, por exemplo, o sistema binário. Tá? Vamos colocar aqui o sistema binário. Vamos pegar a caneta aqui para desenhar. Vamos colocar aqui o sistema binário. Né? Então, se a gente tivesse aqui o sistema binário, base 2, né? Não é isso? Se a gente tivesse o sistema binário aqui, ó. Aí, nós teríamos o outro lado aqui, o extremo aqui, o sistema decimal, tá? Decimal, base 10, né? Teríamos um outro sistema aqui, por exemplo, o octal, base 8. E, por fim, o sistema hexadecimal, base 16, ok? Então, temos aqui os 4 sistemas que nós estamos vendo, né? Fazendo aqui um paralelo, né? Como é que a gente converte? A gente já aprendeu, então, a conversão de qualquer sistema de binário para decimal, de hexa para decimal e octal para decimal e de próprio decimal para próprio decimal. Então, o que está em vermelho, a gente usa o quê? Teorema fundamental da numeração. Aqui, ó, teorema fundamental da numeração. Teorema fundamental da numeração. Teorema fundamental da numeração. Ok? Então, de qualquer um desses sistemas para decimal, nós utilizamos isso. Agora, vamos ver a conversão de, por exemplo, decimal para qualquer um desses sistemas. Vamos começar com o binário. Tá?
Como é que eu converto decimal para binário? Decimal para binário. Basicamente, nós fazemos divisões sucessivas por 2. De decimal para binário, nós fazemos divisões sucessivas por 2. Então, vamos pegar aqui uma outra cor. Então, se eu quiser converter, vou pegar uma outra cor aqui. Se eu quiser converter, então, de decimal para binário, nós fazemos então divisões sucessivas por 2. Como que é isso? Vamos pegar um número aqui. Vamos pegar, por exemplo, 35. 35 ele está na base 10 decimal, ok? Nós fazemos então divisões sucessivas por 2. Então, por exemplo, aqui, ó, 35 dividido por 2 dá quanto? Dá 17. 17 vezes 2 dá 34, então resta 1, ok? Então, pegamos aqui o resultado, que é 17, e fazemos novamente outra divisão. Então, aqui agora dá 8, né? 8 vezes 2, 16, para 17, 1. Então, restou 1 novamente. Mais uma vez, divide por 2, dá 4, e agora 0 de resto. Mais uma vez, por 2, divide por 2, dá 2 vezes 2 dá 4, para 4 nada. E agora, ainda tem possibilidade de divisão? Tem, mais uma possibilidade, ó. 2 dividido por 2 dá 1 e sobra 0. Então, olha só, agora eu tenho que parar. Por quê? Quando o resultado for menor que a base, ou seja, 2, eu paro. Então, até que ela seja menor, eu continuo a divisão. Aqui, no caso, eu tive que parar, né, porque já foi maior. Mas vamos pegar aqui uma outra cor. Vou pegar o amarelo. Veja só agora, o resultado final é 1 e o resto de toda a divisão. Eu vou agora, olha só, pegando esses valores de trás para frente aqui, olha só. E ele basicamente vai me dar o valor convertido. Então, vou pegar mais uma outra cor aqui. Então, olha só, pegando daqui para lá, olha só, o valor seria 1, 0, 0, 1, 1 na base 2. Isso daqui, então, é o valor 35 na base 10 é igual a 10011 na base 2. Está aí a conversão, então basta fazer então divisões sucessivas por 2 para você converter então. Opa, faltou um zero aqui, hein? Mais um zero, ó. 0, 0, 0, né? Então, 1000011 na base 2 é igual a 35. Então, basta então fazermos divisões sucessivas por 2 para termos então o valor de decimal para binário. Bom, se assim funciona o binário, será que é a mesma forma de conversão para um outro sistema, por exemplo, o octal? Sim, mesma forma. Só que ao invés de fazer divisões sucessivas por 2, nós vamos fazer divisões sucessivas pela base, né? Então, no caso aqui, se eu quero converter de decimal para octal, nós fazemos então divisões sucessivas por 8. Vamos ver um exemplo? Então vamos pegar um número, né? Por exemplo, aí 140 na base 10. Eu quero esse correspondente da base 8. O que eu faço? Eu pego 140 e divido por 8. Qual o valor aqui? Primeiro dá 1. 1 vezes 8, 8 para 14, dá meia dúzia, 60.
6, né? Então, deu 1, sobrou. Agora, eu pego aqui, desço 0 e faço, então, o restante da conta ainda do 140. Eu estou no 140 ainda. Quantas vezes 8 cabe em 60? 7 vezes. 7, 8, 56. Então, 7, 8, 56 para 60, 4. Ok? Então, esse aqui é o resto, o primeiro resto. E deu esse valor. Esse valor aqui, ele é maior do que 8? É. Então, eu faço novamente uma outra divisão. Uma divisão por 8. Então, são divisões sucessivas por 8. Quantas vezes 17 cabe em 8? 2 vezes. E aí, resta 1. Esse aqui, então, é o segundo resto. Então, eu pego o resultado mais os restos, né? Então, deu 2, 1, 4. Então, 140 na base 10 é a mesma coisa que 2, 1, 4 na base 8. Tá? Então, está aí a conversão de um valor decimal para octal. O mesmo acontece para valores de decimal para hexadecimal. Então, aqui, por exemplo, para se converter então de decimal para hexadecimal, basta fazer divisões sucessivas por 16. Ok? Então, se nós tivéssemos aí um valor, por exemplo, de o mesmo 140, né? 140 na base 10, quanto que isso corresponderia na base 16? Basta fazer divisões sucessivas por 16. Então, 140 dividido por 16 dá quanto? 14 não cabe, cabe 140, não é isso? 140 dividido por 16 vai ser igual a 8, né? 8. Então, a gente coloca aqui, então, o valor aqui, 8. 8 vezes 16. 8 vezes 16 dá quanto? Dá 128. Então, aqui, isso aqui é uma forma de fazer, né? Então, por exemplo, eu coloco 128. 140 menos 128 dá quanto? 10 aqui dá 2. 4 emprestou 1, fica 3. 3 menos 2 dá 1. Então, sobrou 12. 8 é menor de 16, então eu paro aqui. Então, o valor é o quê? É 8, 12. A gente sabe que 12, a gente não pode colocar o 12, a gente tem que colocar o correspondente. A é 10, B é 11, 12 é C, então é 8C. Então, o valor aqui, 140 na base 10 é igual a 8C na base 16. E assim nós fizemos a conversão, então, do valor de decimal para hexadecimal. Mas tem uma forma bem mais rápida, né? Se a gente tiver a conversão em binário. A gente pode, então... desculpe, faltou ainda o binário para octal e binário para hexadecimal para a gente fechar o nosso quadro aqui. Bem, se a gente observar, né, o octal, na verdade, é a mesma coisa que, ou seja, 8, base 8, é a mesma coisa que 2 elevado à terceira, é igual a 8, certo? Então, nós temos a possibilidade de junção de binário para octal de 3 em 3 bits. É a mesma coisa, né? Se a gente colocar 2 elevado à quarta, é igual a 16, não é? 16 hexadecimal. Então, a junção de bits, né,
de 4 em 4 bits, eu formo então o número em hexadecimal. Como que isso acontece? Como que isso é possível? Primeira coisa, a gente vai ter que fazer o quê? A nossa tabelinha de números. De números que corresponde aos valores em hexadecimal e os valores em octal, ok? Vamos limpar aqui um pouquinho a área aqui e vamos fazer então a tabelinha. Eu já tenho aqui, olha, no 12º slide, exatamente a correspondente. Então, eu tenho aqui os valores em hexadecimal. Se eu for até 7, eu tenho em octal, né? É só eliminar ou tirar esse último zero aqui, o quarto dígito binário, né? Nós temos os correspondentes também. Então, vamos pegar o seguinte, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um valor em binário, tá? Vou pegar um valor em binário. Trocar a cor da caneta, pegar a caneta, vamos lá. Vamos pegar um valor em binário, 1, 0, 1, 0, 1, ok? Esse valor aqui em binário. Vamos converter isso em octal. Octal, a gente não falou que bastava a gente ir então e juntar de 3 em 3 bits. Então, olha só, se a gente pegar esses 3 primeiros aqui e depois aqui, mas aqui só tem 2, então a gente entende que aqui tem um zero imaginário, né? Zero à esquerda não vale nada, então aqui esse valor aqui não vai se alterar com esse zero a mais aqui. Então aqui nós teríamos então 1, 0, 1 e aqui o valor 0, 1, 0, né? Então vamos pegar agora o correspondente, o valor em octal. Se a gente olhar nessa tabela aqui, olha só, vamos procurar aquele valor ali, ó, 1, 0, 1. Ele corresponde ao valor 5, então esse aqui é o valor 5. E naquela outra tabela, desculpa, na mesma tabela, vamos pegar o 1, 0 ali, ó, 1, 0 corresponde ao valor 2. Esse aqui é o valor 2. Portanto, olha só, o valor 1, 0, 1, 0, 1 na base 2 é igual a 2, 5 na base 8. Simples assim, muito fácil, né? Então, olha só, para conversão de binário para octal e vice-versa, né? Basta fazer a junção de 3 em 3 bits, ok? A mesma coisa se aplica a hexadecimal, olha só. Basta fazer a junção de 4 em 4 bits. E aí a gente já tem um exemplo aqui desse lado, aonde a gente tem o valor aqui, 1110111. Ele fez então, aí pegamos esse valor aqui e agrupamos de 4 em 4 bits. Olha só, esse último aqui só tinha o número 1, a gente completa com 4 dígitos. E aí nós recorremos à tabela verdade, né, a tabela de numeração, e vemos aqui, ó, o número 1 corresponde a 110, né? O D de dado corresponde, então, a 1101, o F a esse valor e assim sucessivamente. Então, a gente pega esse valor aqui, vê aonde que ele está e pega o correspondente dele. Portanto, esse valor aqui enorme, aqui, né, em binário, corresponde ao valor 1DFE na base 16. Simples assim. E aí a gente tem então fechado as nossas várias bases e as conversões entre elas, ok? Aqui mais um outro exemplo, onde eu tenho um valor em hexadecimal e eu vou converter
essa base hexadecimal para binário. Então, basta fazer o contrário, né? Eu pego o 3, venho aqui, vejo qual que é o valor de 3, 0, 0, 1, 1, né? Coloco aqui. O 9, venho aqui, 9 é 1, 0, 0, 1. Coloco aqui 1, 0, 0, 1. E aí basta juntar todos os números, né, correspondentes da direita para a esquerda, eliminando os zeros à esquerda, que não tem significado. E nós temos aqui então o valor correspondente. É isso. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos ver aí sim as operações aritméticas em binário. Um forte abraço, bons estudos a todos.